Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Viver é Mágico. Eu sou Kelly Redígulo, mentora vibracional, terapeuta, criadora do método Vibrar e da mesa radiônica apométrica universal. E nós estamos aqui, né? Toda semana nesse podcast maravilhoso, trazendo pessoas que trazem transformação na vida de outras pessoas, né? Que fazem a mágica acontecer na vida das pessoas. E eu tô muito feliz, gente, porque hoje eu tô recebendo um convidado muito especial. E antes de eu revelar o convidado, vou pedir até para vocês já colocarem o seu like aqui, já se inscrever no canal, porque o programa de hoje tá incrível. E tem presente, assim, ele vai fazer um presente para nós ao vivo aqui, vai mostrar como que funciona toda essa energia. E eu confesso para vocês que eu tô muito feliz mesmo, porque eu já era fã dele, sem conhecê-lo pessoalmente. Eu já ouvia falar dele, eu frequentava uma casa que tinha fotos que ele lá tinha feito e eu olhava para aquelas fotos e falei, nossa, tinha vontade de um dia conhecer essa pessoa. E hoje eu tô com ele aqui, então eu tô muito feliz porque ele é referência em pintura mediúnica. Então, olha só, olha como tá especial o programa. E eu quero agradecer, Lívio Barbosa tá aqui com a gente. É um prazer. Eu que agradeço você ter aceito o convite. Eu sei, o passarinho me contou, né, Lília, que ele não aceita ir em qualquer podcast, não, ele seleciona, e só o fato dele ter aceitado estar aqui hoje, olha, eu tô muito lisonjeado, viu? É um prazer. Eu agradeço muito. Mas, Lívio, conta pra nós, como que surgiu esse dom tão incrível? Quando que você se conectou com esse campo mediúnico que você tem de forma extraordinária? Eu venho de uma família espírita, de uma família que existem médiuns, né? Desde a minha avó materna, que também já era médium. Então eu vim de uma família que praticamente todos são médios. Eu costumo dizer que lá até os bichos têm mediunidade. Então nós somos de família já espírita há muitos anos, hoje militando na Umbanda, que também faz parte da nossa vida, da nossa educação. Sim. Como religião, e como sacerdote de Umbanda hoje também, atendendo as pessoas. Mas a minha mediunidade surgiu aos 13 anos de idade, assim, mais, vamos dizer assim, eclodiu aos 13 anos. E aos 13 anos eu comecei a ter uns ataques sonambúlicos e acordava no outro dia, estava tudo desenhado, parede, janela, papéis, e assim a mediunidade eclodiu dessa forma. E mais tarde que nós tivemos a orientação por parte dos espíritos de que era um dom mediúnico, né? E eu sou de uma época que não se tinha internet, então a gente não tinha noção exata se aquele fenômeno era comum de acontecer. Depois nós tivemos, vamos dizer assim, notícias do Gasparetto, que já estava apresentando esse tipo de fenômeno, né? De pintura mediúnica. Você chegou a conhecer o Gasparetto? Não. Não, estive com ele uma vez só. Foi no Rio de Janeiro. Mas não foi um contato prolongado. Foi de alguns minutos que ele foi fazer uma apresentação no núcleo que eles tinham na Glória. Tá. E aí eu fui assistir um trabalho dele e aí nós conversamos um pouquinho. E, Lívio, você falou que foi através de uma projeção, né, mediúnica dormindo, que você fazia esses desenhos. Quando foi que você percebeu que poderia fazer isso acordado realmente com essa conexão? Então, após eu passar por esse período, foi um período não muito longo, eu comecei a ter manifestações ostensivas de incorporação. Então nós fomos ao centro espírita, como a família frequentava o centro espírita, e lá foi orientado por uma média vidente que existiam pintores que estavam por detrás daqueles fenômenos que estavam acontecendo comigo e que eu tinha um trabalho a exercer com eles. Olha. E que um deles, em especial, que não era um pintor, era um escultor, seria o líder de todos esses espíritos pintores, que então, alguns anos depois, ele se apresentou para mim num desdobramento, em que eu estive com ele,
E aí, para minha surpresa, e era o meu total desconhecimento, eu passei a senti-lo mais forte junto a mim. E aí ele se apresentou como Antônio Francisco Lisboa, né? Olha, que é o Aleijadinho. Olha, que incrível, tô até arrepiada aqui. Que incrível, eu não sabia. É o Aleijadinho, que é o mentor de todo esse aglomerado dessa egrégora ao qual eu sintonizo, que são mais de 350 pintores. Olha, que incrível. E você lembra qual foi o primeiro desenho que você fez? As primeiras pinturas que surgiram foram de freiras, e eram freiras desencarnando, eram freiras em trabalhos espirituais, e como eu não tinha nenhum vínculo ou contato com a Igreja Católica, para mim era difícil entender, porque toda vez que eu pegava no lápis só saía aqueles escritos. Olha! Né, aqueles desenhos. E foi assim um longo tempo, uns 10 anos, eles exercitando para então começar a dizer quem eles eram. Olha! Então foi um longo tempo. Tipo um teste mesmo, né? Foi um longo tempo de preparação, porque a mediunidade ela exige um longo percurso do médium para que ele possa se aprimorar dentro da faculdade, os espíritos possam se afinar com o seu campo mediúnico e o próprio médium ter noção e consciência, né, responsabilidade do que ele está canalizando. Porque também exige muita disciplina no caso, muita disciplina. Aleijadinho, a primeira vez que esteve conosco, ele disse, não será uma tarefa fácil, mas eu lhe digo que a jornada é longa, temos que nos disciplinar e temos que nos afinizar. E certa vez um dos espíritos até falaram que trabalhar através da mediunidade não era algo muito fácil para eles, porque eles já estão desencarnados há 200, 300, 400 anos. Sim. E reviver esses estilos é como se tivesse voltado ao beabá. Né? Sim. Então, seria dizer para uma pessoa que é formada, você vai voltar ao beabá. Então, para eles, foi muito difícil, porque retornar aos estilos que eles faziam era trazer muitas lembranças, né? Porque a vida desses espíritos na Terra não foram muito fáceis, né? Você vê que o Van Gogh não vendeu um quadro. Exatamente, né? Muitos deles tinham problemas emocionais sérios. Né? Vícios, né? Vícios. Modigliani tinha um vício das drogas. Exatamente. Né? E eu falo que é isso, né? As pessoas, quando ela tem essa afinidade mediúnica, quando tem esse dom mesmo, né? Ela é muito mais testada, né, Lívio? Ela é muito mais testada, ela precisa de muito mais disciplina. Os desafios são maiores. Exatamente, porque falar assim, né? Porque eu fiquei 30 anos, né, no espiritismo. Depois eu acabei indo para uma vertente mais espiritualista e universalista, digamos assim, e da física quântica, do próprio xamanismo, que eu me conecto muito também. E aí eu comecei a entender que tudo na nossa vida requer o quê? A disciplina. Você precisa ter a disciplina. Então, aquele que mais será dado, mais será cobrado, né? E às vezes a pessoa fala, não, hoje está na moda, né? Os jovens místicos, né? Os médios receber Chico Xavier no podcast, né? Médios espontâneos, né? Hoje tá... Sem muita referência no sentido de... Eu sou de uma época em que mediunidade, para você falar a respeito de mediunidade já era algo muito complicado. Sim. Porque existia um certo preconceito, né? Você chegar a ser intitulado médium já era algo muito difícil, porque as pessoas associavam mediunidade à loucura, a desequilíbrio, né? Sim. Então você dizer que era médium, você estava se atestando de que você não era bem das faculdades mentais. É bem né? isso. E muitos médios, a gente sabe na literatura, tanto espírita quanto espiritualista, como eu mesmo me coloco hoje em dia, muitos médiuns passaram por provações dificílimas, chegaram a ser internados em hospitais psiquiátricos. Sim, eu quase fui. Eu só escapei porque eu tinha uma família já espírita, né? Seria atestar que toda a família, então, não era bem da cabeça, mas foi muito bom para mim nesse sentido, porque eu recebi orientações muito certas, muito seguras. E minha mãe, certa vez, me deu
um lema para a vida mediúnica. Você não é especial por ser médium. Você se tornará especial pelo que você fizer da sua mediunidade. Olha, que incrível. Então, Nossa. eu acho que isso é que é muito importante. Exatamente. O que você está fazendo? Ao que você se propõe? Ser canal ou ser autor? Eu, por exemplo, eu sempre digo que eu sou um médium que incorporo entidades que pintam. Eu não sou um canalizador tão somente. Eu incorporo essas A sua mão entidades. vira uma luva, realmente. E a minha mediunidade é muito mecânica. Eu fui estudado por cientistas, por pessoas ligadas ao campo da arte, porque você botar uma assinatura de Renoir, Manet, Van Gogh, e não trazer nada que lembre o estilo desses pintores, né? É algo difícil de entender. Por isso se levou 10 anos, que o Aleijadinho diz, de treinamento. Nesses 10 anos você não vai mostrar esses trabalhos para ninguém. Olha! Só depois de 10 anos é que os espíritos passaram a assinar e a mostrar a sua verdadeira realidade, do trabalho que eu tinha que fazer. Então, assim, e demorou, vamos dizer, mais de 20 para mim vir à televisão. Sim. Porque a Xuxa, quando fez o programa Dom Especial, foi quase 2 anos de conversação para ver se eu aceitava ou não. Até que a Aleijadinho falou, agora está na hora de você mostrar o trabalho para todo mundo. Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu falei, ai, Lília, eu sabe quando você fica vibrando? Eu falei, espiritualidade, faz me aceitar, porque, né, eu sei que você é super reservado, né, em relação a isso. E a gente percebe, né? Eu estava vendo, né? Como eu falei, eu já te acompanhava antes, então eu vejo os vídeos que você grava e você pega a energia que está com a pessoa, né? Hoje o meu trabalho, eu trabalho ainda com os mestres da pintura, tenho um trabalho em um objetivo maior com o próprio Aleijadinho, que é futuramente fazer um museu onde essas obras possam ser vistas, porque essas obras elas têm um valor, não é material, é um valor espiritual. Sim. E ajuda na cura das pessoas. Sim. É essa a proposta maior, de despertamento de consciências. Sim. A proposta dos espíritos é despertar as consciências, não para esse modismo que a gente vê hoje em dia de nova era surgindo. Claro que para nós que trabalhamos com a espiritualidade é algo consolador, né? Mas a gente sabe que juntamente com coisas sérias vem coisas não tão sérias assim, Exatamente. né? É como Jesus falava, cuidado com os falsos profetas, que eles também existirão, né? E o meu trabalho hoje é nessa função. Aleijadinho deu um lema para o trabalho, que é espiritualidade sem fronteiras. Nossa. Então nós fazemos um trabalho hoje desde 2004, quando fui convidado pelo espírito de Rudolf Stein, quando eu estava na Suíça, a realizar o trabalho de retrato de guias. Então, desde 2004, Aleijadinho reúne um grupo de espíritos que não são esses espíritos famosos, que fazem esse trabalho objetivando auxiliar os médiuns na conexão deles para com os guias espirituais deles. Então, desde 2004, nós já realizamos aí para mais de 10 mil desenhos e fazemos, hoje no Instituto Livre Barbosa, atendemos médiuns do mundo todo. Então, nós realizamos pinturas que podem ser vistas através da nossa página no Facebook e a gente atende médiuns do Brasil. Eu viajo o Brasil todo fazendo esse trabalho, auxiliando as casas assistenciais de Umbanda e da Umbanda, mas que tenha um trabalho social. Sim. Porque 50% de toda a renda do nosso trabalho fica para a instituição que nos convidou e a outro percentual cobre todas as nossas despesas. Nós temos uma casa religiosa no Rio há mais de 35 anos, que é a Fundação Nova Consciência, a Casa de Pai Benedito das Almas. Olha! E já realizamos um trabalho assim social também muito grande, ligado às comunidades do Rio de Janeiro. Ai, que legal. E eu vi que você trouxe a folha aqui, então você vai dar essa palhinha pra gente nós trouxemos, hoje? Os espíritos se propuseram a fazer um desenho, né? Então... Para que vocês possam ter a noção mais ou menos
do que é o nosso trabalho. Então eu te agradeço. Se você quiser, né? Não sei se você quer colocar música para você se concentrar. Só para ajudar na concentração. Fica à vontade, né? Então, gente, olha, ao vivo e a cores, né? Vamos fazer aqui para que vocês possam ter uma noção exata do que é o trabalho que nós realizamos, né? Sim. Hoje em dia, a pintura mediúnica está muito presente, né? As pessoas realizam, né, esse tipo de trabalho. Nós vemos aqui inúmeros médiuns já começando a realizar esse tipo de trabalho. Né? Mas da forma que você faz, eu confesso que eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. O nosso trabalho é um trabalho que a gente já realiza há muito tempo, né? São mais de 40 anos fazendo esse tipo de trabalho. Médium para as coisas eletrônicas funcionarem bem complicadas. Nem me fala. Eu falei que essa semana aconteceu uma situação comigo, né? Desde quarta-feira a minha live não funcionava, deu pane. Aí manda mensagem pro Instagram e faz de tudo e nada de funcionar a live. O meu não vai funcionar. Então vamos um pouquinho no meu. Aí, sabe, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer agora, né? E eu trabalho com a ferramenta, com a mesa radiônica. Aí depois de uma semana tentando, não resolvendo, veio a intuição assim, por que você não decreta e limpa, né? Você limpa todo mundo na ferramenta, por que você não limpa essa questão? Pode colocar aqui a música se você quiser. Aí, conclusão, coloquei lá, agora limpei. Funcionando. No outro dia, a live funcionando. Eu falei, né, como é que é? Às vezes a gente também tá tão focado no outro, em ajudar o outro, e fazer pro outro, né, Lívio? Que é difícil. A gente esquece de olhar pra gente também. Acontece isso com você? Muito. Né? A gente os espíritos sempre falam que a gente tem que tentar dar o nosso melhor, né? Sim. O importante é você dar o seu melhor. E as dificuldades fazem parte da caminhada nossa, né? Nosso caminho é um caminho difícil, não é um caminho fácil. Se fosse fácil, hoje em dia talvez seja até mais fácil. É verdade. Hoje em dia as pessoas têm uma linguagem mais espiritualista, né? Sim. Mais crente, acreditam um pouco mais, né? Às vezes acredita até demais, né? Falta um pouco de racionalidade. É verdade. Fantasia, né? A fé sem raciocínio fica difícil para você entender. Bem, qualquer música que você quiser botar aí é favorável. Vou tirar só aqui. E vamos nos concentrar. Meu celular, ele não tem um som muito alto, mas assim, tá bom? É só para dar. Deixa aqui do ladinho para você. Você só vai segurar para mim o papel. Ok? Não, para todos ver? Então, vamos lá. Tudo certo, diretor? Vamos ver o que sai. Tira, né?
Nossa, que incrível! O trabalho do Modigliani.
retratando o Gasparito. Nossa, eu fiquei emocionada aqui. É uma pintura, dá para mostrar para as pessoas. Tô aqui ainda, passada. Posso mostrar aqui, né? Gente, olha isso. Tá bom, diretor? Luiz Gasparito. Nossa, que lindo! Nossa, tô sem palavras, ô. A pintura ela tem esse objetivo, né? De impactar as pessoas e sensibilizá-las, né? Tocá-las, né? O objetivo maior dos espíritos é justamente tocar as pessoas, fazer com que elas compreendam o que vem a ser esse despertar de consciência que nós precisamos ter, né? Nossa, é incrível, incrível. O Modigliani é um dos espíritos que nos acompanha já há muitos anos. Nós tivemos várias experiências com ele, muito interessante, porque eu estive na França fazendo esse trabalho e lá ele retratou um retrato de uma pessoa que estava presente na assistência. E essa mulher tinha sido uma das mulheres pelo qual ele se apaixonou. Olha. Quando ele era Modigliani, né? E depois ficamos sabendo que ela tinha tido essa revelação mediúnica por parte de um médium na Suíça, que havia dito sobre essa reencarnação dela, e ela ficou meio receosa de não acreditar, né? E aí veio Modigliani comprovando isso, retratando ela e falando a respeito dessa vida a dois deles. E é muito legal você retratar, né? Você trazer através dos espíritos a figura do Gasparetto, porque o Gasparetto é referência, né? O Gasparetto foi um grande médium, né? E um escritor, e ele ajudou muito a divulgar a pintura mediúnica, né? Numa época em que, como nós falávamos no começo, era muito difícil você falar que era espírita ou que era médium, né? Quanto mais um médium da capacidade dele, né? Assombrou os cientistas do mundo todo, né? Nossa, muito lindo mesmo. E ele é referência, né, aqui na rádio, porque eu tenho um programa na rádio, o podcast é aqui na rádio também, eu gravo aqui. E aqui ele é referência pra gente, né, diretor? Você viu que impactante que foi aqui? Nossa, né? É muito, muito interessante. Em italiano. Meu amigo Luigi Gasparito. Muito lindo. A gente vê que essas ligações continuam no astral, né? Exatamente, era isso que eu ia te falar, né? Eu acredito que eles têm esse trabalho, né? E hoje, assim, a gente pode dizer que tem mais médiums que faz esse trabalho igual a você, porque a gente não ouve falar muito, né? Hoje em dia, esses médiums que nós vemos aqui, comumente no Instagram, há muitos deles se apresentando, são canalizadores, né? Então, eu acredito que trabalham muito por inspiração. E Emmanuel fala que a mediunidade, a inspiração também é uma forma de comunicação espiritual. Acredito que cada um está fazendo o seu melhor, né? Tentando mostrar o seu melhor. O meu trabalho é um trabalho mais direcionado, específico, porque eu incorporo os espíritos quando pintam, e eles pintam na hora, na frente das pessoas. Sim. Né? Em minutos, em segundos. As pessoas, quando estão em contato com o nosso instituto, é marcado o horário e é feito ali ao vivo. Elas assistem, mesmo estando em outro país, assistem através da internet, na hora o desenho sendo realizado, e as informações referente a esse desenho é gravado, a gente não coloca ao vivo, porque é algo de cunho pessoal. Então, a não ser quando a pessoa nos autoriza a colocar alguma coisa, mas tem ajudado muito os próprios médiuns a entender a sua própria mediunidade, né? Que eu acredito que, mesmo com tanta comunicação que nós temos hoje, ainda é muito difícil você ter uma compreensão total do que vem a ser o dom mediúnico, porque é um sentido da alma, e cada vez mais que a humanidade vai evoluindo, então ela vai adquirindo condições cada vez mais próxima dessa realidade espiritual. Mas você me perguntou se tem médiuns que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho um grande amigo meu, que é um grande médium também, um médium de referência, que é o
o nosso querido José Medrado. Medrado é um médium excelente de pintura mediúnica e o comunicador também, né? Sim. Então, Medrado tem feito um trabalho muito interessante também, levando o trabalho dos espíritos através da sua mediunidade. Mas existem outros médiuns que a gente sabe que hoje é mais fácil você identificar alguns médiuns porque a internet facilita isso. Sim, né? sim. Agora, tem a pessoa séria, tem muitos aí fazendo trabalhos bons, acredito que cada um seguindo o seu caminho, não é? A nossa maior referência é Jesus, né? É verdade. Um grande mestre cósmico e universal. Mas acredito que cada um está tentando fazer o seu melhor. O seu melhor. Não é? E me conta uma coisa, ele falou, né, gente, de você ir lá, de você fazer ele fazer a pintura. Amanhã eu vou passar por essa experiência, né? Então, se ele me autorizar, eu vou filmar para mostrar para vocês. Sim, e eu pode acredito filmar. que vai ser incrível amanhã. Vou estar passando realmente. Confesso que a gente tenta, né, não vibrar na ansiedade, mas a gente fica um pouquinho. Porque assim, quando você se conecta, eu vi que você pega na mão da pessoa para trazer energia, né? Já aconteceu, por exemplo, de você ir fazer um desenho e de repente aquele desenho, por quê? Pelo que você explicou, o desenho tá para passar uma mensagem ou para trazer uma conexão. Já aconteceu de você fazer um desenho e aquele desenho talvez não agradar a pessoa, falar assim, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava? A pessoa, quando se propõe a ir fazendo um trabalho como esse, eu costumo dizer que o mundo espiritual se movimenta, né? Sim. E o trabalho que eu faço, eu não capto imagens e passo para o papel. Os espíritos incorporam, usam das minhas mãos para realizar o trabalho. Então, quando eles vão fazer o retrato de um guia, aquele guia, ele está ali presente para ser retratado. Entendi. Então, não é algo que se forma na mente, como a gente vê, às vezes, muitos médios que desenham, que pintam, foi formando assim, assado, quer dizer, cada um tem a sua forma de comunicação. Sim. A minha forma de comunicação é o próprio espírito que vem e você posa, vê o espírito. E posa para o pintor. E aí o pintor e você que fica de faz. lado, é como se você eu não tenho participação nenhuma. Nenhuma, A única viu? participação que eu tenho é as mãos encarnadas que estão ali para eles trabalharem, porque já houve trabalhos que eu realizei onde estava conversando com a pessoa e o espírito estava pintando. Olha. Pintando com as mãos, pintando com os pés. Você pinta com os pés também? Com os pés também. Nossa! E é porque a mediunidade ela é mecânica, né? E ao longo desses anos todos, eles aprenderam a lidar com o meu corpo. Aprenderam a lidar com os meus campos psíquicos. Então, por isso que eu falo, a mediunidade é um trabalho, é um exercício diário. Diário, é um exercício verdade. diário. Se você não exercê-la de forma diária, completa, sem medo, com conhecimento, que é imprescindível, porque acredito que hoje em dia muitos equívocos que vemos por aí, má interpretação da parte de alguns médios, alguns sensitivos, é a falta de estudo, a falta do conhecimento, porque o conhecimento é indispensável para você saber o que é correto, o que não é correto, o que é louvável, o que está dentro do considerável, vamos dizer assim, da verdade, né? Do que a gente possa traduzir por verdade. É verdade. Então, assim, o importante é a pessoa ter o conhecimento, porque se não tiver o conhecimento, tiver somente a prática mediúnica, nós, antigamente, quando éramos mais jovens de mocidade espírita, a gente dizia que a mediunidade sem conhecimento espiritual, sem leitura, está muito associada à esquizofrenia. Exatamente. Não é? Exatamente. Onde as pessoas acham que estão incorporadas, acham que estão recebendo guias, acham que estão em contato com o mundo espiritual e muitas das vezes estão em contato com o seu próprio ego. Exatamente. Eu brinco, eu falo que às vezes a pessoa pensa que está recebendo Chico Xavier, é o Chicão do Umbral, né? Exatamente.
E tá achando que tá lá, Exatamente. né? E é o anímico, é o nosso ego, é aquela coisa de você, às vezes, querer aparecer, né? Muitas pessoas me perguntam, você dá cursos de pintura mediúnica? Isso, ao longo do meu tempo de trabalho mediúnico, sempre eu tive esse tipo de pergunta. Inclusive eu mesmo já perguntei para você. Eu não dou curso, porque eu não tive curso. Primeiro que eu não tive curso. E segundo que eu sou de uma época, vou botar assim, que a gente não tinha essa coisa de que ter curso para exercer a mediunidade. Curso você faz para uma prática de conhecimento, de terapia, né? Onde você vai se formar, né? Eu nunca vi que o médium tenha que se formar médium, receber um diploma para ser médium. Então, assim, eu não dou nenhum curso de pintura mediúnica, porque eu não acredito em cursos nesta área. Sim. Porque a mediunidade é algo que vem naturalmente e ela vai se aperfeiçoando. Se eu recebi esse dom, existem espíritos sérios por detrás desse dom que estão se responsabilizando pelo desenvolvimento do médium. Sim. Então eu tive um longo período de desenvolvimento para que eu aprendesse a lidar com as minhas questões anímicas e as questões mediúnicas. Então, através do conhecimento, através das boas leituras, né, que você beber em fontes certas e seguras, não é bem isso. Que é muito importante também, eu consegui adquirir um conhecimento que me facilitou diferenciar e saber que rumo tomar. E a partir do momento que você tem um trabalho espiritual, conforme eu disse, nós temos os guias que orientam. Sim. Então, esses não guias, tá sozinho, eles têm que se apresentar. Se você tem um trabalho ali sério, eles vão se apresentar. É como dizia o velho ditado indiano, né? Quando o aprendiz está pronto, o mestre aparece. É bem isso mesmo, né? E você falou dessa questão, né? Que hoje em dia as pessoas vão muito pelo dinheiro ou vão muito deturbando essa imagem do dom, né? Eu falo que tem uma frase do André Luiz que eu gosto muito, que é: o dinheiro é ouro, mas o conhecimento é luz, né? Então, se a gente não aprimorar o conhecimento, por quê? Para você fazer o trabalho que você faz hoje, você realmente precisa estar alinhado vibracionalmente com esse campo que você atua, né? Eu falo muito de campo vibracional. Então, por exemplo, eu acredito que se você fosse uma pessoa que não tivesse uma disciplina, que não vigiasse, que não orar e vigiar, né, que Jesus falava, e tudo essa disciplina engloba também, você às vezes até se privar de questões, de pessoas, de lugares, né? Às vezes a pessoa não, as pessoas que estão lá fora, elas não entendem, que nem ontem uma pessoa questionou: mas por que você não come carne? Eu falei: eu não como. Tem um problema? Eu falei: eu não como porque foi uma opção minha não comer carne. Mas de vez em quando você comer um bife não tem problema. Eu falei: então, é uma opção minha não comer porque eu acho que a carne vai deixar o meu campo um pouco mais denso. Isso sou eu, Kelly. A minha é uma maneira de eu me disciplinar, assim como tem pessoas que fazem jejuns, né, para se conectar. Então, é muito legal você falar isso, Lívio, porque hoje a gente vê realmente muito deturbada essa imagem de que eu estou recebendo, só recebo espírito de luz, né? Ou então tô trazendo mensagens, e às vezes é tudo uma prisão de um ego, que aquele ambiente que a pessoa tá totalmente numa vibração extremamente... Eu costumo dizer que o meu trabalho, eu lido com espíritos da Terra. Sim. Né? Espíritos na faixa evolutiva mais ou menos a que eu tenho. Então, assim, às vezes tem pessoas que pedem: eu tenho um mentor que é intergaláctico. Não desconheço, não desacredito, acredito nas múltiplas moradas que o Pai tem por aí afora, mas acredito também que tem tanto espírito na Terra, e o meu trabalho o objetivo é justamente isso: trazer um pouco de conhecimento às pessoas de que existem aqui espíritos que querem trabalhar. Exato. E que precisam trabalhar também. Então, nós estamos vivendo uma era agora, principalmente uma era intergaláctica, né, de muitos seres se manifestando. Acredito em todas as formas de vida, porque o Pai Celestial
jamais faria esses planetas todos por aí sem habitação nenhuma, né? Sim, é verdade. Mas a gente sabe que existe também um processo, existe também um processo evolutivo para se conectar com essas energias. Com essas energias. Exatamente, né? Eu concordo que não estão, assim, com você. A todo momento. Acessível, né? As pessoas falam como, eu estava conversando com o Arcturiano ali, né? Eu estava conversando, não desmerecendo, gente, não é isso, mas é igual o livro tá falando aqui. É uma questão realmente, como é que é a vida dessa pessoa que está se conectando, né? Como é que é? A pessoa tem realmente uma disciplina, porque o que a gente ouve, né? Eu já senti, assim, algumas energias, conexão, porque na minha ferramenta tem a parte do comando interestelar, mas é algo que eu percebo que eu tenho que estar numa disciplina no nível, né? Às vezes eu fico num jejum, assim, aí eu sinto realmente uma energia, mas é algo que exige muito da gente também. A gente não pode dizer que não existe. Exatamente. Eu já tive contatos. Você já retratou alguma vez esses seres intergalácticos? Não, eu não. Já tive alguma coisa, mas assim, não é a minha função. Eu costumo dizer, eu trabalho com espíritos terrenos. Terrenos, tá. Então, tem médiuns, tem outros sensitivos que canalizam, né? E aí cada um, como quem diz, cada qual no seu quadrado. Exatamente. Mas eu acredito que temos muita coisa por fazer no nosso planeta, principalmente respeitar o nosso planeta, respeitar a nossa natureza. Como é que eu vou querer saber sobre as vidas em outros planos se eu mal consigo administrar a minha aqui? Então, acho que nós fugimos muito dessa responsabilidade nossa, buscando nas estrelas o que está aqui. Né? Aqui nós temos dor, sofrimento, nós temos pessoas passando por necessidades. Basta você andar pelas ruas, você vê a desorientação está muito grande, embora se tenha um avanço tecnológico tão grande e tão importante, né? Fundamental para o processo evolutivo. Está faltando amor, está faltando união, está faltando humildade. Exatamente. Né? E por parte principalmente a nossa responsabilidade como sensitivos e médiuns, né, desse terceiro milênio, é sermos mais humildes, sermos mais conscientes e entendermos que esses seres não estão aqui, sejam eles espirituais, dimensionais, ninguém está aqui para nos servir. Exatamente. Eles estão aqui para tentar nos despertar para a nossa própria terra. E para a evolução, né? Muitos vêm de lá para nos mostrar o que temos que fazer aqui. Exatamente. Então aqui tem muita coisa por fazer. E eu não acredito que os umbrais estejam, vamos dizer, desativados, porque o mal ainda permeia na Terra. Exatamente. Então, umbral não é um lugar, é um estado de consciência. Exatamente. Né? Então, enquanto estiver esses estados de consciência endurecidos, ainda existirão regiões umbralinas. Exatamente. Né? Porque o bem e o mal está dentro da gente, né? Está dentro de nós. Né? Está dentro de nós. É muito interessante você falar isso, e você falando dessa questão do ambiente, Lívio, já teve alguma vez que você foi fazer um trabalho numa casa e o ambiente da casa não contribuía e você ter dificuldade para trazer essa conexão? Já tivemos algumas dificuldades porque nem todas as pessoas têm o mesmo padrão de energia e a mesma disciplina. Mas a gente acredita e confia no mundo espiritual e sabemos que o amparo é muito maior do que a necessidade nossa. Os espíritos sempre conseguem manobrar, né, essas energias não tão bem esclarecedoras, e aí o ambiente se torna favorável. Agora, existem lugares que a gente sente uma ambiência super positiva. Eu faço esse trabalho lá fora, a gente atende muito no Chile, atendo em Buenos Aires, na Argentina, já fiz pelo mundo afora, já atendi na Alemanha, já atendi na França, na Itália, Roma e em outros países.
de país para país você sente uma dificuldade, porque são espíritos que estão muito envolvidos por histórias difíceis, né? Por passados difíceis, e muitas vezes você anda pelas ruas e você ainda repara que esses espíritos continuam presos. Né? Então eu já andei por Paris e vi espíritos ainda da época da Revolução andando pelas ruas. Você tem essa mediunidade? Eu tenho as percepções, eu chamo de percepção. Eu nunca digo que sou um médium vidente, mas como eu sou um médium de efeitos físicos, ocorrem muitos fenômenos de materialização de espíritos que às vezes se materializam, que às vezes se aparecem nas fotos que são tiradas, né? Porque nós temos muito ectoplasma, então eu trabalho também com essa área de ectoplasma, de ectoplasmia, mais voltada para a cura, né? Para os serviços de cura. Na nossa casa nós temos reuniões voltadas para essa condição. Então, assim, a gente repara que existem muitos irmãos que ainda não conseguiram se encontrar. Exato. Então, estão presos ainda na matéria, né? Eu fiz um trabalho em Roma, certa vez, com o Dr. Bezerra de Menezes, onde foram resgatados 800 espíritos do Circo Máximo. Nossa! E esses espíritos ainda estavam vibrando como se estivessem vivendo na época do cristianismo. Nossa! Do cristianismo primitivo. Olha. Então você vê como a mente cristaliza em determinadas... como nós aqui, né? Que ainda estamos encarnados. Muitos de nós ficamos cristalizados em determinadas faixas de idade e períodos de vida, né? E não é diferente para o espírito. Exato. O espírito continua existindo como ser, como individualidade, e muitas das vezes fica preso a determinadas lembranças. E por isso fica muito difícil para o mundo espiritual resgatá-los. Aí precisa dos médiuns. Exato, né? Fica preso na cena, né? Exatamente. Você sabe que eu faço um trabalho de apometria, e na apometria às vezes eu deparo, às vezes um parente que faleceu e a pessoa faleceu há 15, 20 anos, aí eu falo para a pessoa, olha, tá me vindo aqui uma pessoa assim, assado, presa numa mesa com um negócio de café, que não sei o que, não sei o que. Fala, nossa, é a cena do meu pai quando ele faleceu, Então, ou seja, ele ainda tá preso naquela cena que ele não conseguiu se desconectar. É interessante, porque quando você tem essa percepção, você está utilizando a sua própria mediunidade de psicometria, né? Isso, Lozano falava muito sobre isso, a psicometria, a capacidade que o médium tem de se associar a determinadas energias e captar aqueles momentos que ficaram registrados. Não, e é incrível, Lívio, que às vezes eu sinto até o cheiro. Essa ocasião eu senti até o cheiro do café. Parecia que eu estava lá mesmo, vendo aquela cena, né? Então, assim, os espíritos às vezes ficam enraizados, e igual você falou, a gente é um instrumento de auxílio, de transformação, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E o próprio Chico falava, né? Quais os 3 mandamentos? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, vamos ter disciplina. E assim, nossa, já está chegando no final, mas é tanto conteúdo, tanta coisa para falar. Teve alguma vez que você fez um desenho que quando você voltou, assim, e você olhou e você se emocionou muito? Várias vezes. Eu me emociono toda vez que os espíritos terminam um trabalho, porque quando eles me permitem ver o que eles estão fazendo, eu acho que não vai sair nada dali. Olha! E muitas das vezes, eu às vezes, quando eu trabalho num ateliê em casa, eles fazem quadros imensos, fazem quadros de 1 metro, já fizeram há pouco tempo um quadro de 2,30 metros. Nossa! Então, quando eles começam a pintar, e às vezes eu não acho que não vai sair nada, eu falo com eles, não vai sair nada daí. E aí eles falam, fica quietinho. Faz sua parte. Você não é pintor, você é só médico. Deixa com a gente que vamos resolver. E realmente, quando termina, que a gente olha o quadro, dá emoção, né? Não tem como você acreditar. Porque eles começam muitas vezes o quadro do pé e vai para o rosto, muitas das vezes da paisagem para sair no rosto da pessoa. São de formas que um pintor comum ele não conseguiria fazer dessa forma, né? Eu acho interessante, na hora que você estava pintando aqui, quando a gente olha você fazendo os traços, você fala, nossa, o que será que vai sair, né? Mas, para mim, ficou muito nítido, assim, que você estava...
eu vi só como sua mão como luva mesmo. Eu vi 2 braços, eu vi como se você estivesse do lado e esse espírito, não vi o rosto, mas eu vi assim, a sombra e ele assim, muito rápido. Sabe quando você não consegue acompanhar direito o olhar? O Modigliani, ele já teve uma encarnação aqui no Brasil, né? As pessoas me perguntam, esses espíritos não reencarnaram mais? Reencarnaram. Muitos reencarnaram e desencarnaram e continuaram no astral, ainda com aquela personalidade do pintor, por causa do trabalho que eles têm que fazer, que é mostrar às pessoas de que a vida continua após a morte. Sim. E vir um desconhecido assinar uma tela, isso não mostra imortalidade, nem prova nada para ninguém. Sim. Por isso esse trabalho que eles realizam de pintura, que eu também faço esculturas mediúnicas, o Aleijadinho traz inúmeros companheiros deles para fazer esculturas. Então, assim, é um trabalho que tem uma finalidade nobre, conforme eu coloquei. A finalidade deles é a gente chegar a edificar um ambiente onde as pessoas possam ver esses trabalhos, possam se sentir, se emocionar e, ao mesmo tempo, pensar e refletir sobre a vida. Exatamente. Porque é o que nós estamos precisando. É isso. Nossa, olha, tá chegando o final aqui já e eu tô assim, né, muito agradecida principalmente e encantada, né, com todo esse seu conhecimento, com esse seu esclarecimento em relação a essa desmistificação em relação à própria mediunidade, ao próprio dom, né, que a gente tem que respeitar realmente, né, os dons, tudo aquilo que a gente traz, porque, igual você falou, dependendo da forma com que chega, principalmente lá atrás, chegava como se fosse algo que era esquisito, né? Esquizofrenia. Eu era apresentada a todo mundo da família, essa aqui é minha irmã doida, essa aqui é minha prima doida. Então, era assim que o pessoal se colocava, né? E até eu descobri, realmente, foi muito desmaio na rua, foi muita dor. E aí o pessoal brinca, não vai pelo amor, né? Antigamente eu ouvia muito, não vai pelo amor, vai pela dor. E hoje você sabe que eu tenho uma nova interpretação em relação a essa frase. Eu falo que a gente não precisa ir pela dor. A gente precisa ressignificar a dor, né? Para entender que quando a gente acessa um nível de amor, a gente também recebe. Porque o dar e o receber é o equilíbrio, né? Então, hoje eu enxergo dessa forma. Mas, Lívia, olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Eu quero que você olhe para aquela câmera agora, que você deixe a sua mensagem para quem está assistindo a gente. Fala como que a pessoa faz para te achar, as suas redes sociais. Nós temos o Instituto Lívio Barbosa, que é no Rio de Janeiro. Vocês podem entrar em contato através do telefone 021 98 268 1760. Fala com a minha irmã Lília, que agenda os trabalhos. A Lília é empresária, né? Assessora empresária. Ela é a secretária dos espíritos. Dos espíritos. E nós temos as redes sociais, que vocês podem me encontrar, Lívio Barbosa 1 no Instagram. Temos no Facebook a página do Instituto, onde vocês podem assistir o desenho sendo feito ao vivo ali, para o mundo todo. Então @Lívio Barbosa Oficial. @Lívio Barbosa Oficial. Então vocês entrando lá, tem vários vídeos, podem assistir os vídeos, depoimento das pessoas e conhecer um pouco esse nosso universo que é da pintura mediúnica. A proposta dos espíritos sempre foi e continua sendo trazer um pouco de esclarecimento à nossa consciência e fazer com que o ser humano desperte para a sua própria imortalidade. Acredite que existe vida após a morte, né? Como o Chico Xavier sempre nos incentivou e nos orientou também ao longo da nossa mediunidade. Nós sempre tivemos muita orientação do Chico. Olha. Sem nunca eu ter pisado Você nunca conheceu ele? Sem nunca eu ter conhecido o Chico. Mandava as cartas, as orientações de Bezerra de Menezes e chegavam até as minhas mãos no Rio de Janeiro. Então, a finalidade dos espíritos é levar um pouco de amor, de consciência de que todos nós somos imortais e que temos uma longa caminhada nessa grande viagem que estamos fazendo aqui na Terra. É verdade. E você vem a São Paulo 1 ou 2 vezes por ano? Eu venho a São Paulo sempre que casas nos solicitam a presença. Então,
Nós estivemos há pouco tempo no Sul, eu também vou muito ao Sul, ajudar as casas religiosas lá de Umbanda, né? E aqui em São Paulo a gente costuma vir sempre que possível, sempre que é marcado uma instituição, nós estamos aqui realizando o trabalho. Nós estaremos aqui quando, não tem noção, em novembro. Aí está em São José dos Campos. São José dos Campos. Tá. Então, quando alguma casa também quiser, é só chamar nesse telefone. É só entrar em contato. E pedir, né? Ah, é legal. Olha, mais uma vez, a minha eterna gratidão. E assim, quando a gente finaliza aqui o nosso podcast, a gente, de praxe, faz assim, o nome do podcast é Viver é Mágico, né? Então, eu sempre finalizo aqui e a gente fala assim, porque viver é mágico no final. Então, eu vou pedir para você, junto comigo, olhar para essa câmera. Eu vou pegar minha varinha aqui, gente. Mas antes, né, de finalizar, eu quero agradecer você que estava aqui com a gente no podcast, pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu curtir aqui, o seu gostei, né? E a gente traz conteúdos incríveis aqui para você, de conhecimento, de transformação. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Venha para a formação Terapeuta Vibrante, venha conhecer um pouquinho mais também da mentoria, e eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. E agora a gente vai finalizar aqui olhando para essa câmera, e eu quero agradecer ao nosso diretor que está aqui, agradecer a Lília, que também foi esse canal aí junto com o Lívio, agradecer o Lívio novamente e finalizar esse podcast falando para você que está aqui. Não esquecer de vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê, gente? Porque viver é mágico! Tchau, gratidão!